Olá, vocês que nos acompanham aqui na TV Unifor, seja pelas redes sociais ou pelo canal 14 da Alaris. Sejam todos bem-vindas e bem-vindos ao Sapiência, um programa que tem como objetivo desvendar os mistérios do mundo acadêmico, desde a concepção da pesquisa até a aplicação dela na nossa vida cotidiana. Eu sou Bruno Lessa, professor do programa de pós-graduação em administração aqui da Universidade de Fortaleza e conto hoje com a presença da Rosa Moraes. A Rosa é doutoranda aqui da casa, do nosso programa de pós-graduação em administração, é empresária do ramo infantil, trabalha com entretenimento há muitos anos, pedagoga, professora, enfim. Eu vou agora passar a palavra para ela para que ela continue a apresentação. Primeiro de tudo, seja muito bem-vinda, Rosa. Obrigado por ter aceitado o convite, obrigado por estar aqui conosco e por compartilhar a sua trajetória de forma tão generosa aqui com a gente. Mas, enfim, começando, eu queria perguntar primeiro, aliás, pedir, na verdade, que você falasse um pouco de você, no sentido da tua formação acadêmica, como foi que você começou, o que você estudou e como foi que você entrou nessa vida do entretenimento infantil. Certo. Bem, obrigado pelo convite, né? Minha formação é pedagogia, né? Sou formada em pedagogia, iniciei a minha carreira como professora e fazendo projetos pedagógicos para algumas escolas, dando consultoria pedagógica para algumas escolas, creches, escolas de pequeno porte e trabalhando em escolas de grande porte, né? Como Farias Brito, Colégio Cristos. E sempre nesse viés, assim, sempre gostei muito dessa parte de entretenimento infantil. Então, todas as escolas que eu trabalhava, eu sempre fiz colônias de férias, programação infantil. Então, além da parte pedagógica, eu sempre ia muito para o lado do entretenimento. Então, fiz algumas colônias de férias, tanto nas escolas que eu trabalhava, como fora, em buffets, né? E aí, a partir das colônias de férias, que foram bem sucedidas, tive reportagem em jornal, né, televisão, e eu comecei a fazer também eventos infantis. Então, passei muitos anos fazendo evento infantil para o Shopping Iguatemi, para o Norte Shopping. Então, preparava, montava o evento, toda a estrutura física do evento. Então, é um evento de Páscoa, então a temática fábrica de Páscoa. Então, eu montava toda a estrutura, o desenho, a arquitetura de como é que ia ser, qual brinquedo ia ter, qual a programação que ia ter, de que horas a que horas, se ia ser pago, se não, se era o shopping que ia oferecer como uma programação gratuita. Então, eu vim entrando nesse mundo de entretenimento. Isso enquanto professora? Então isso já era um segundo trabalho seu. Igual o pai do Cris, 2 empregos. 2 empregos, igual o pai do Cris. Então eu sempre tive essas duas coisas em paralelo. E nesse ramo de entretenimento, né, de shopping, eu comecei a trabalhar também para o Clube das Estrelinhas, que já existia no Shopping Iguatemi, como consultora. Então, eu dava consultoria de programação, preparava as programações, a parte de divulgação, de marketing, junto né, um jornal, né, que tinha, né, aqueles caderninhos infantis que tinha, né, do Jornal o Povo e também do Diário do Nordeste, né? Lembra que tinha o caderninho infantil, então eu sempre estava lá saindo com a programação que a gente estava fazendo, tanto no shopping como nos clubes. E há 10 anos atrás, quando vieram colocar o Shopping Rio Mar, né? Quando foi inaugurar o Shopping Rio Mar aqui em Fortaleza, tive o convite de entrar como sociedade no Clube das Estrelinhas, lá do Shopping Rio Mar, Papicu. Uma dúvida que eu fiquei, Rosa, então assim, você estava em sala de aula, você começou na pedagogia, já na graduação você começou como professora e empreendendo no ramo dos eventos. Isso. Organizando por si. Desde o primeiro ano, assim, que eu já comecei a trabalhar, no primeiro ano que eu comecei a trabalhar em escola, eu já fiz a minha primeira colônia de férias. Então, no meio do ano... Iniciativa tua, assim, eu chego para a escola e, olha, eu quero fazer uma colônia de férias aqui. Chegava para coordenadores, vamos fazer uma colônia de férias diferente esse ano e tal. E aí eu já começava ganhando porcentagem das colônias, porque aí eu fazia a proposta também de ter uma porcentagem, de coordenar, de fazer toda a elaboração, coordenar. E, dependendo da venda, né, que a minha proposta era justamente aumentar aquelas colônias que não tinham muita criança para ter uma quantidade maior de criança e ter uma porcentagem daquela colônia de férias. Então, já tinha essa pegada empreendedora aí nas colônias de férias. E aí, quando foi abrir o Shopping Rio Mar, fui convidada para entrar como sócia, e aí entrei, a gente tinha uma loja pequenininha. E aí a gente foi tendo a ideia de botar muita procura de festa, vamos botar um parque maior, fazer festas maiores, e aí a gente ficou conversando com o shopping para ter uma loja maior, né, um espaço maior dentro do shopping.
E aí a gente fez uma loja bem maior, com 3 salões de festa dentro do shopping, que também era uma proposta nova, né, de ter um buffet dentro do shopping. E aí também, paralelo a isso, o shopping nos fez eu viajava muito, e em Salvador, Recife, tem, né, hoje, muitos salões de beleza infantil dentro do shopping. E aqui em Fortaleza, nenhum shopping tinha salão de beleza infantil dentro do shopping. Especificamente infantil. Especificamente infantil dentro do shopping. Geralmente os salões infantis em rua, né, são lojas de rua. E a vantagem é que é de domingo a domingo, né, o pai às vezes não tem muito tempo de cortar o cabelo. Eu passava por isso com o meu filho. Eu só ligava pro salão, vai fechar 6 horas, eu tô chegando, eu chegava quase 6h30 da noite, o salão já estava fechando. Então muitos pais que trabalham, esse esquema de salão na semana, de segunda a sexta ou de segunda a sábado, é mais complicado. Então ter um salão que fecha 10 horas da noite, que funciona de domingo a domingo, era uma novidade para o fortalezense, né? Mas no Rio Mar começou com a mesma proposta do Iguatemi, como se fosse um lugar de brinquedos para as crianças. Nós começamos lá, exatamente, um parquinho infantil que ainda hoje tem. Hoje nós temos 3 parquinhos, né? Em cada andar a gente tem um parquinho. E tem um maior, que é o que tem em festa infantil, que é buffet, né? E tem os salões. E aí foi que veio a proposta do salão de beleza infantil, e aí fui pesquisar, fui visitar alguns salões em outros estados, em shopping, como era que funcionava, como era o esquema. E a maioria deles eram salões que tinham aquele parquinho dentro do salão para ser mais atrativo. Como a gente não tinha esse espaço no shopping, porque uma loja é caro no shopping, então quanto maior, mais caro, a gente teve a ideia de linkar com o clube. Então a criança corta o cabelo, ganha a segunda meia hora lá no clube. Então a gente fez um link para ter o parquinho para a criança do salão e para ser atrativo também para cortar. E assim foi muito bom. O salão, ele realmente hoje é um salão conhecido em Fortaleza, muito conhecido, como é que eu posso dizer, ele é um salão de referência, né? E aí depois veio outros, agora já tem um no Iguatemi, infantil, e aí a gente teve convite para outros shoppings, mas assim, a priori hoje o salão a gente tem só no Rio Mar, mas é um salão que deu muito certo, que foi muito bacana, apesar de eu não entender nada de corte, de penteado, mas aí fui pesquisar e fui buscar bons profissionais. Então, quando a gente foi colocar, a primeira intenção era essa, ter bons profissionais que soubessem, né, fazer o trabalho bem feito, que tivessem muitos anos no mercado, e foi justamente isso. A gente montou uma equipe muito boa, que são cabeleireiros que têm 20 anos de experiência com criança, e aí junto à nossa expertise, assim, do que é que criança gosta, de como é um salão atrativo, local atrativo para a criança, e aí deu super certo. Então hoje estamos aí com esses parquinhos, né, o salão, e aí eu senti a necessidade de estudar administração, porque eu nunca estudei, né? Eu ia te perguntar isso, porque a pedagogia fica claro e o empreendedorismo também, mas quando foi, em que momento dessa trajetória que a administração entrou? E aí eu sempre, na minha época de pedagogia, eu sempre já tinha tido assim, essas investidas em fazer um mestrado, né, na área de educação. Né? Na época na UFC eu até participei de uma seleção e tudo, fui chamada, mas foi justamente na época da inauguração, e aí ou eu inaugurava ou eu fazia o mestrado, então eu optei no Rio Mar, e aí eu optei por ficar com a loja, e aí era um projeto, um sonho meu de fazer o mestrado, que ficou na gaveta, né? Mas aí assim, quando eu comecei a pesquisar, eu disse, não, agora eu quero fazer na área de administração, porque aí eu vou buscar mais ferramentas para o que eu faço hoje, né? Apesar de ainda ter um pé na educação e gostar muito, e estar sempre em contato com o pessoal de escola e dar consultoria, eu tinha que aprender mais sobre administração. E aí eu fiz alguns cursos, né, na área e tudo, mas o desejo especialização ou de fazer, cursos MBA, mas o mestrado era o meu foco. Então eu quis fazer o mestrado, comecei a pesquisar, e aí na Unifor tinha um programa muito, muito bacana, e aí a gente começou um pouquinho antes da pandemia, nossa turma, né? E aí veio a pandemia, e meio que a gente ficou, né, online, mas assim, foi um curso que me abriu muito a mente, assim.
a Unifor, para mim, hoje, é uma referência, assim, o trabalho dos professores aqui é um trabalho diferenciado. Então, assim, não era um mestrado acadêmico, né, era um mestrado profissional, mas sempre muito com esse foco de aplicabilidade no dia a dia, no trabalho. Então, a turma do mestrado toda era, né, ligada a isso, então todo mundo trazia muita experiência, né, troca né, tinha o pessoal da Arezzo, a nossa turma era bem interessante, a gente do Ministério Público, tinha gente de todo canto, mas tinha muita gente do mercado de trabalho. Deixa eu te fazer uma pergunta, você vinha do mercado, você tinha uma grande experiência, uma vasta experiência, estava no meio de outras pessoas igualmente experientes, mas como foi, que normalmente quando as pessoas entram no mestrado, costuma se chocar muito com a teoria, aliás, nem se chocar, entram presumindo que vai ser muito difícil, né? Que vai ter muita leitura e que as leituras vão ser tem muito Como assim, é que foi isso? Tem muito assim, eu já sei isso aqui, né? Então, muitas vezes, quando a gente vai estudar, eu já faço isso aqui, eu já faço assim, eu já sei assim. Só que quando a gente começa a estudar e ver, né, a literatura, você vê que você não faz da forma correta, né? A gente faz muito assim, intuitivamente, né? E quando você vê a forma correta, o método de como fazer, é outra coisa, o resultado é outro. Então, muitas vezes, assim, a gente faz, muita coisa que eu via na literatura, dizia, já faço assim, eu já sei que isso vai ficar assim, né? Que vai dar nisso, que vai dar naquilo, mas, assim, foi muito importante para mim, assim, muito importante. O mestrado, para mim, foi, assim, um divisor mesmo, né? E, assim, a questão de estudar, para mim, também foi muito importante, porque, assim, me pegou, porque, assim, quando você é empreendedor, quando você é empresário, você se isola muito, assim, eu sinto muito, assim, que você é muito isolado, porque você tem ali todos os seus funcionários e eles não são, assim, não é que eu posso dizer, não são seus amigos, não é uma equipe de que vai trazer coisas para você, no sentido de que para você, né? Então, assim, quando eu comecei a fazer mestrado, eu estava fazendo uma coisa para mim, eu estava aprendendo, né, investindo em mim, né, e não na empresa, vamos dizer assim, eu estava investindo em mim, no meu conhecimento, que tanto eu vou usar posso usar na empresa, como posso voltar a dar aula, que é um interesse meu, assim, que eu gosto de sala de aula, posso dar aula, posso continuar uma consultoria com mais respaldo, vou dar uma consultoria com muito mais respaldo do que só pela minha experiência, mas pelo meu estudo. Então, vou dar uma consultoria numa escola, hoje eu digo que eu tenho conhecimento, não só a prática, tenho a teoria também, né? Então, assim, eu estudei isso, que a gente aplica dessa forma, né? Então, para mim foi muito enriquecedor e ainda está sendo, e tem mais, né? A gente está no doutorado aí para trazer mais. E no mestrado, quando você entrou, já tinha noção clara, foco claro no teu tema, o que você queria trabalhar especificamente, ou teve algum momento assim que você flertou, não, vou sair do mercado infantil para estudar outra coisa? O que você pensou? Por um leve instante me passou isso, mas assim, eu sempre quis muito, assim, o entretenimento infantil, ele precisa muito de inovação. Então, assim, se você não tiver inovando, você não é atrativo, né? Tanto que, assim, a gente, hoje, assim, quais são as referências, né, de entretenimento infantil? É a Disney, é a Lego, o Beach Park, né? Então, são as referências, né, Hopi Hari, lá em São Paulo, Kidzania, Play Center, Parque da Mônica. Então, essas empresas de entretenimento infantil, elas vivem de inovação. Quem acompanha o Beach Park, de 2 em 2 anos, o Beach Park lança um brinquedo novo, tem todo um trabalho em cima daquele brinquedo novo para divulgar, para atrair, né, nova clientela. Eles lançam novos pacotes de venda, né, que são os cartões relacionados àquele brinquedo. Então, o ramo de entretenimento, ele vive de inovação. Se ele não inovar, ele fica completamente para trás, obsoleto.
Antigamente as crianças brincavam de balancinho, escorregador. Hoje as crianças querem um arvorismo, um trampolim super, né, equipado. Então as crianças também estão cada vez mais exigentes. Os pais querem brinquedos que sejam também educativos. Então você linkar tudo isso, você precisa estar muito antenado com essa questão de inovação. É interessante que você está falando, porque a ideia que eu erroneamente tenho é que as crianças vão tender a preferir pelas telas, né? Vão preferir um tablet ou computador e, na verdade, no mercado de entretenimento, na sua pesquisa mostrou que isso, na verdade, não ocorre. Não, na verdade, assim, hoje as crianças, o que é que acontece? Existem as faixas etárias. As crianças têm a questão das telas, muito, mas existe também a questão dos pais. Então, o mercado infantil, ele é muito dividido, quando eu fui pesquisar, não só na questão de entretenimento, mas o mercado infantil em si. Ele é um misto entre o que a criança quer e o que os pais querem. Então, não é só o que a criança quer. Então, às vezes, a criança quer isso, mas o pai quer outra coisa. E aí é uma junção, né? Então, assim, a roupa, quando é vestuário, brinquedo, o entretenimento, o lazer da família é muito assim. O filho quer, algumas famílias, tem famílias que o filho manda, né? Mas a maioria é um entendimento, assim. Ele quer hoje... Ele quer ir para a praia, quer brincar num parque aquático do barraca de praia. E aí a família quer também, porque gosta daquela barraca, porque também tem algumas coisas para ela. Então, é um casamento, é um conjunto. Então, assim, quando a gente vai trabalhar para a criança, a gente pensa na criança e nos pais. O que é que vai agradar a criança e o que é que vai agradar os pais, né? Então, assim, quando eu comecei a pesquisar essa questão, né, da inovação infantil, né, de entretenimento, inovação para a criança, ela tem que passar também pelo pai, não só atrair a criança, tem que atrair a criança de algo. Às vezes você atrai a criança com um brinquedo X, mas atrai o pai com o preço daquela brincadeira, com aquele pacote, com aquele, né? Então, assim, é uma mistura dos dois. Então, assim, a criança hoje, muitas crianças, né, tem essa questão da tela, mas tem muitas crianças brincam muito e os pais querem que brinquem e é salutar e é saudável que elas brinquem realmente, porque elas já têm as telas em casa. Uhum. Então, quando sai de casa, o lazer, ele tem que estar muito atrativo para que a criança queira ir para aquele lazer, que ela goste de estar ali, que ela goste de estar com outras crianças, com um monitor para brincar. Então, assim, tem essa questão do fora de casa, né? Em casa, o pai já não tem tempo, então muitas vezes a tela fica mais para casa. Tem videogames, a gente tem videogames, né? Tem outras coisas também, mas a brincadeira ainda é importante, né? E, então, você decidiu, não, o tema da minha dissertação vai ser orientado pela inovação. Pela inovação. E como foi que isso apareceu na tua pesquisa, assim? Como foi a trajetória da tua pesquisa na tua dissertação? A questão da inovação, eu já sempre li, pesquisei, buscava essa questão porque assim, eu sempre trabalhei muito com a geração de ideias. Então eu sempre, o tempo todo, desde a minha época de colônia de férias, gerando ideias. Então, quando eu fazia uma colônia de férias, eu tinha que ter um tema novo, uma novidade para trazer, para atrair, né, aquelas crianças para aquela colônia de férias, para os pais acharem que ela era interessante. Então, ali já era, para mim, já era sempre importante estar fazendo coisas novas. Então, quando eu fui empreender, eu também não queria só aquele parquinho comum que todo mundo tem, com escorregador, com a cama elástica. Então, eu já queria brinquedos diferentes, então eu viajava, pesquisava. Então, assim, eu fiz algumas viagens, eu conheci um local chamado Children Museum, que tem em várias cidades dos Estados Unidos. E aí geralmente é um prédio de 3 andares e ele tem, é como se fosse um parquinho, mas ele é todo tematizado e é todo educativo. Então, assim, você tem andares que é brinquedos com água, e aí você aprende sobre a água, aí tem questão de esgoto, a necessidade de economizar água, mas é um brinquedo maravilhoso, que as crianças botam uma batinha, brincam e tal. Aí outro andar você tem uma mini fazenda, e aí as crianças aprendem sobre plantação, mas brincando, né? Não é aquela aula, né? Então, e aí esse local é um local muito bacana. Eu visitei alguns
E eu percebi que alguns outros, por exemplo, o Kidzania é uma pincelada de lá, né? O Kidzania que tem em São Paulo, que tem 22 países o Kidzania hoje em dia. Tem Santiago, do Chile, e tem São Paulo, mas São Paulo está até fechado. E eu via que é sempre essa pincelada, pega um brinquedo daqui, um brinquedo dali, você transforma para o seu espaço, para o que você tem, para os recursos que você tem. Então, muitas vezes eu via algum brinquedo muito bacana, mas que não chegava aqui, assim, não tinha os materiais, não tinha as cores bonitas, né, como você tem nos Estados Unidos, você tem cores que aqui não tem. Então, às vezes eu queria fazer um brinquedo numa cor tal e não tem aquele tom de azul diferente, aquele tom de laranja. Daqui o pessoal trabalha muito com vermelho, amarelo, azul, as cores básicas, né? Então não tem materiais, fibra, muito difícil de você encontrar fibra. O pessoal que trabalha com fibra, eu quero um dinossauro de fibra. Encontrar uma pessoa que faça dinossauro de fibra aqui no Ceará, tem, mas é mais difícil, mais complicado. Então, assim, às vezes você fazer coisas novas não é fácil. E você comprar as mesmas coisas que tem em todo canto, um tobogã, né? Então, assim, eu queria fazer coisas diferentes. Então, assim, essa questão da inovação para mim sempre foi muito importante, né? Eu acho importante em qualquer setor, mas no setor de entretenimento infantil, eu acho que ele é muito importante, porque senão a gente não sobrevive no mercado. Se você tiver um entretenimento, o mesmo que você tem há 5 anos atrás, há 10 anos, as crianças de hoje não querem mais. Então, todo ano as crianças querem coisa nova, elas consomem muito rápido, as faixas etárias elas mudam muito. Antigamente uma criança de 10 anos brincava de boneca, hoje uma criança de 7 anos já não quer mais, ela já quer um aniversário com baladinha, ela já quer outra coisa, né? E que antigamente as crianças adoravam um palhacinho no aniversário, né? Então assim, não é mais assim. Então essa foi assim o meu foco. Então, eu queria entender mais sobre inovação, aprender sobre empreendedorismo também, essa gestão e tudo. Então, isso entrou tudo no meu tema de pesquisa. E eu fui muito feliz, porque eu peguei um orientador, que foi o professor Milton, que é muito bom. Então, assim, ele trouxe muita coisa, abriu um leque enorme para mim, assim, teve muita paciência, né? Porque, assim, como ele via que eu era muito da prática, né, muito pouca teoria, então ele teve muita paciência em me indicar coisas, né, que eu pudesse, e ele via também, ao mesmo tempo ele me acompanhou no meio da pandemia. Sim. Então a gente estava numa dedicação de mestrado e numa dedicação, assim, de reabertura do negócio. Então nós passamos 6 meses fechado. Então, foi o negócio que demorou mais a voltar. Então, o shopping inteiro voltou e o governador não autorizava os parquinhos. E aí, nós nos reunimos, né, com o pessoal de outros parquinhos, Game Station, vários parquinhos aqui que a gente fez, né, Bambolim, Plus. Nós nos reunimos para mostrar que a gente conseguia abrir com todas as exigências, né? Porque como se tratava de criança, eles tinham muito mais cuidado. No shopping, né? Como a gente ia manter aquela higiene ali, com aqueles brinquedos que todo mundo brinca, que sobe, que desce. E aí eu consegui montar dentro da minha expertise, uma proposta. E aí eu fui dizendo, gente, ó, se a gente fizer isso aqui, higienizar a mão das crianças na entrada, na saída, todos os brinquedos, eles seriam usados de tantas crianças por vez, vamos tirar as bolinhas, né? O governador até colocou que não queria bolinha de piscina de bola, porque a higiene das bolinhas. Então a gente teve mandamos fazer face shield para as crianças. Então assim, as crianças iam brincar de face shield, né? Então assim, a gente mandou fazer com a logomarca e tudo. A gente fez então assim, me demandou assim de mim toda uma exigência de pensar sobre, de inovar dentro do Covid para funcionar. Eu fui da banca avaliadora da dissertação da Rosa, isso que ela está falando não está na dissertação, embora já desse uma dissertação e uma tese no âmbito do mestrado profissional. E foi tudo durante o mestrado. Então, assim, o meu orientador, ele foi muito paciente de ver que eu estava muito ligada em reabrir, na reabertura tinha uma dedicação muito grande para abrir da forma correta, para funcionar. E os aniversários, a gente também teve que fazer tudo descartável, tudo a gente colocou nas mesas, né? Era álcool, tinha luva, tinha todo
A pandemia afetou tanto o teu mestrado quanto afetou a tua atividade profissional. Sim. Houve um link aí entre essas duas áreas que foram afetadas? No momento assim, da tua pesquisa, não, eu vou para a inovação por causa da pandemia? Não, já era mesmo. E assim, a pandemia só trouxe à tona de que a gente tem que inovar sempre, né? Então, assim, até no meio da pandemia a gente precisou inovar para funcionar. Então, a gente teve que propor coisas, né, dentro, porque assim, quando a gente fez algumas reuniões, acho que foi até eu acho que era o Dr. Cabeto na época, ele não tinha esse entendimento de como funciona um parquinho. Então, nós é que tínhamos que dizer o que a gente conseguiria fazer ali para funcionar, né? Como a gente ia distribuir os brinquedos, as crianças e tudo. E aí foi todo um trabalho para a gente retomar, e a gente retomou e deu certo, graças a Deus. E Rosa, em que momento do mestrado, que eu costumo fazer essa pergunta, o bicho da pesquisa te mordeu? Que eu gosto de você estar no doutorado, é sinal que você gostou. Em que momento foi que isso aconteceu, que você pegou gosto pela pesquisa? Eu acho que, assim, quando a gente definiu, né, como que a gente ia fazer, né, assim, me deu um pouquinho de trabalho. A princípio a gente pensou numa pesquisa quantitativa, então seria a nível Brasil, e aí depois não vai dar tempo, vamos fazer uma qualitativa aqui. Então, assim, foi no momento que a gente definiu mesmo como é que ia ser entrevistas, né? A gente fez entrevistas, inclusive com os meus concorrentes, porque eu tinha que entrevistar as outras pessoas do ramo de entretenimento, e eram os meus concorrentes, mas eles todos toparam, foram ótimos, né? E, assim, a pesquisa foi muito para testar o modelo de cadeia de valor, né? Como é que eu gero a ideia, como que eu chega a outra palavra, gera a ideia, depois a gente difunde a ideia, aliás, como é que eu concebo a ideia e depois como que eu difundo, né? Então, essas 3 perguntas eram as bases, né? E o que a gente encontrou, assim, foi muito bacana, porque uma coisa que a gente, né, já suspeitava, que a geração de valor, a geração da ideia, é mais fácil para as pessoas de entretenimento. Então, quem trabalha com entretenimento geralmente é muito criativo, né? Já fica assim, antenado, vê uma coisa já... Mas como transformar essa ideia, né, em geração de valor, que era onde pegava para todo mundo. Então, muitas vezes, você tinha uma boa ideia, né, você via ali, como eu estou dizendo, você visita o Parque da Mônica, você volta, ixi, tem tanta coisa linda, tanta coisa que podia fazer aqui, mas como você trazer aquela ideia para o seu negócio e para o seu orçamento que é onde pegava. Então, assim, uma das coisas que a gente encontrou na pesquisa foi isso, assim, que esse era um momento mais complexo para todas as empresas, que a geração de valor era ok, era tranquila. Então, muitas das perguntas eram, assim, ligadas a si, a geração de ideia a partir dos colaboradores, dos clientes, né, e geralmente eles não tinham muito isso, assim, era muito o dono da empresa que pensa, que encontra, que vai em busca de novas ideias e que tem até ideias demais, tem muita ideia para fazer esse funil de dizer, vamos usar essa ideia aqui, vamos, né, trabalhar em cima dessa ideia. E aí, esse meio é que ficou confuso para eles, assim, que era onde pegou na pesquisa, que realmente eles não têm, a maioria não tem um método, né, de trabalhar a inovação, a maioria não, todos, vamos dizer assim, e todos, era muito assim, cheios de ideias, mas na hora de concretizar as ideias é que vinha o problema. Então, eles não sabiam como, né, como a questão orçamentária, de testar aquela ideia numa pequena amostra. Então, muitas vezes, tinha uma ideia e fazia, mas não dava certo porque ia logo em larga escala. Então, essas etapas, elas não eram trabalhadas direitinho. E a difusão da ideia, que é a parte de marketing, né? Então, muitas vezes, tinha uma boa ideia,
é um brinquedo novo, mandava fazer um brinquedo novo, lindo, o brinquedo tá ali. Mas ele não conseguia difundir aquela ideia, fazer propaganda, fazer um pacote financeiro como o Beach Park faz, por exemplo, né, que lança um brinquedo e aí ele lança um pacote mais barato para as pessoas comprarem em nome daquele brinquedo ali, daquela novidade. Então, muitas vezes isso não aconteceu, né, nas empresas que eu pesquisava. Então, eles se perdiam muito na hora de difundir, até com os próprios colaboradores, de divulgar aquela novidade, divulgar aquela inovação, aquela coisa, né, nova que tem ali. E aí era onde a gente, na pesquisa, a gente chegou à conclusão que é o que pegava, né, para as pessoas, para as empresas de entretenimento. E como foi, eu achei interessante que você falou que teve que entrevistar seus concorrentes, né, porque para dar uma robustez à amostra, você teve que conversar como é que foi esse processo de meio que saber dessas ponto positivo da pandemia, porque na pandemia nós nos juntamos. A união fez a força aí. Exatamente, como na pandemia nós nos juntamos para reabrir, então nós tínhamos grupo de WhatsApp, então eu tinha o contato deles, né, a gente teve encontros, né, pessoalmente. Então, meio que na hora de ligar, eu já tinha mais ou menos uma intimidade, né, vamos dizer assim. E aí eu fui ligando para cada um, perguntando, né, se podia participar, que era uma pesquisa sobre inovação e entretenimento infantil, e era uma entrevista, né, que se eles autorizavam e tal, e todos, assim, só teve um que não topou. Não topou. E na hora lá da entrevista, sentia que alguém ficava assim com receio de dar alguma informação mais sensível, ou o pessoal se abria, como é que foi? Sim, também percebi isso aí, mas eu percebi muitos insights, assim, quando eu ia fazendo as perguntas, eu dizia, a gente não faz isso, mas a gente devia fazer. Né? Quando eu perguntava se eles testavam uma pequena amostra, por exemplo, né? Então eles diziam, olha, realmente a gente não faz isso, mas a gente devia fazer daqui para frente. Então, algumas perguntas, eles ficavam muito dizendo isso. Devia fazer isso, devia fazer aquilo, né? Nós não fazemos, mas acho que daqui para frente nós vamos fazer. Já ia nesse sentido aí. Então, acho que foi bom para mim, foi bom para eles, porque eles também tiveram esse contato, assim, né, com essa questão mais teórica mesmo, de como fazer, né, as coisas que a gente faz, né, a gente que é empreendedor, comerciante, a gente faz as coisas muito vou fazendo, tá dando certo, vou fazer de novo, né, aquela não é muito de pesquisar, de fazer uma pesquisa com os clientes, do que é que os clientes estão precisando, e quando a gente trabalha em serviço, né, a gente não tem muito como, é muito a posteriori, né, a gente só depois que a gente ver se deu certo ou não. Então, essa questão de fazer pequenas amostras ou, eu vou mudar um processo aqui, hoje eu tenho um pacote X, mas não vende esse pacote, vou fazer um pacote diferente, de horas, alguma coisa assim, um passaporte para brincadeira de tantas horas, para irmãos, várias, né, coisas de promoção que a gente pode fazer, que é também uma inovação nos processos, né, em como vender. E aí, a gente só consegue saber se vai dar certo, assim, depois. Então, a gente tem que sempre fazer algum testezinho ali. Vamos fazer aqui 15 dias. Se for bem aceito, a gente faz mais. Ou se for muito bem aceito, a gente continua. Deixa isso, né, como se fosse um produto mesmo que a gente oferece. Então, tem muito isso no setor de serviço, né? Que também isso a gente estuda, né? Quando a gente foi estudando para a pesquisa também, a gente foi encontrando essas características do setor de serviço, não só de entretenimento, mas para quem trabalha com serviço, né? E se você fosse destacar, Rosa, os principais achados da tua dissertação, assim, aquilo que você olhou nos negócios, colocou na tua pesquisa e viu, não, isso aqui, se eu fosse destacar na minha dissertação, o que mais me chamou a atenção foram esses elementos. Quais seriam eles, assim, em termos de achados? Eu acho que um grande achado que a gente percebeu também no final da pesquisa é a questão do consumidor, né, de levar em consideração a inovação também, de certa forma, partir do consumidor. Então, muitas vezes a gente, eu tenho uma ideia aqui, vou botar para funcionar aqui na minha empresa, eu acho que isso é super bacana, eu acho super bacana, a minha equipe acha super bacana, mas muitas vezes o consumidor
não era daquele jeito que ele queria. Ele queria até, às vezes, aquilo, mas de outra forma. Então, eu percebi que teve umas 3 empresas, né, 3 ou 4 que eu entrevistei, que eles trabalhavam com essa, e a inovação deles, eu acho mais interessante, eles trabalhavam com a pesquisa do consumidor. E as outras que não, elas erravam mais. Então, as empresas que trabalhavam sempre consultando o consumidor com relação a serviço, né? Ela estava tendo mais positivos do que as empresas que não, nunca perguntei, nunca fui atrás do que é que o consumidor quer. Então, uma coisa importante que eu achei isso, a questão do consumidor, a questão também de ter projetos dentro da empresa para captar ideias, muito, muito importante também, que eu acho que a gente encontrou isso, né, em outras empresas, que eles faziam, umas 2 empresas que eles faziam grandes eventos dentro da empresa, tipo um hackathon, né? Tipo isso, dentro da empresa, para trazer ideias dos funcionários, ideias de economia, ideias para melhorar os processos para os clientes, assim, para ser mais rápido a fila, para atender ao maior número de crianças, fazer uma entrada mais rápida, né? Porque tudo isso no parque, ele faz diferença, né? A fila, a entrada mais rápida, facilidade de comprar o ingresso antes, de alguma forma. Então, isso tudo, o funcionário que está ali no balcão, né, na recepção, ele tem essa visão do que é que está enganchando ali aquela entrada, o que é que faz o cliente chegar, não desistir, vai embora. Acontece, tem muita família que chega e está muito cheio. Não, vamos fazer outra coisa, depois a gente volta, você já perdeu aquele cliente. Então, essas formas de melhorar o atendimento, o serviço em si, as empresas que pegam as ideias dos funcionários, fazem ali um trabalho para os colaboradores trazerem essa parte da linha de frente ali, que eles estão todo dia escutando, né, dos clientes, eles também têm uma inovação mais que funcione. Porque às vezes você faz uma inovação e não tem, você acha, né, que está fazendo ali uma inovação que vai trazer algum fruto e não traz. É uma inovação, mas não traz nenhum benefício, nem para o cliente, nem para a empresa. Então, assim, essa questão dos colaboradores, eles sabem exatamente o que é que o cliente quer, porque eles estão ali direto com o cliente, né? Estão direto com as crianças. Então, a criança às vezes diz, tia, esse brinquedo não é legal, tia, aqui devia ter tal coisa. E aí ela escuta, então ela tem mais condição de dizer isso para a gente. Olha, as crianças pedem, eu vejo muito isso em jogos, né, de videogame. Os meninos estão pedindo o FIFA 2000 e tal, né, de 2024. Então, as meninas já trazem essas coisas. Aí você vai, não, então vou comprar. As meninas estão pedindo o brinquedo do blogueiro tal, aí você vai e compra o boneco, então traz para um final de semana fazer um showzinho, um personagem, né, X que as crianças pedem. Então, essas inovações, elas vêm do colaborador, no caso do entretenimento, e eu acho que em outros setores também de serviço, eles escutam, né? Então tem essa, eu acho que isso aí também é um bom achado, assim, a gente colocou também na pesquisa. E como foi que ficou depois com os teus concorrentes, né? Quando você foi dar meio que a devolutiva da pesquisa, que é um processo que a gente faz, quando você foi contar para eles dos resultados, como é que foi a recepção? Porque você acaba mostrando as fraquezas, as fortalezas, mais os pontos fracos. E como é que foi tem essa? os elos fracos, né? A gente encontrou o elo mais fraco que a gente encontrou na pesquisa foi a difusão, né? Que hoje eu acho que as empresas, né, de entretenimento infantil, elas pecam muito assim. É muito difícil, por exemplo, você tem um Instagram, e aí esse Instagram quem vai ver é o pai. Então, você não... só que você quer fazer a propaganda para a criança, só que a criança não vai ter acesso ali ao Instagram. Então, é meio que mais difícil, assim, você tem que chamar a atenção do pai, mas de um produto infantil. Então, às vezes, a gente tem essa dificuldade com o Instagram. E aí, na loja mesmo, no parque, você
é a única forma que você tem de fazer a divulgação. Vai ter vai ter uma programação aqui e tal, a gente está fazendo festa de aniversário assim. Só que é difícil divulgar isso para a criança, assim, o nosso consumidor, né? Então, assim, o elo mais fraco, assim, que a gente encontrou na pesquisa é a forma correta de fazer essa difusão do serviço, né, para a criança. Porque hoje um brinquedo, você tem ali os canais infantis, você bota uma propaganda do brinquedo, a criança fica, eu quero aquele brinquedo, né? E aí, no nosso caso, assim, do entretenimento, não é tão fácil de chamar a atenção da criança. Venha brincar. Eu vou, mas eu vou se meu pai me levar, né? É diferente, assim, eu tenho que pedir para meu pai levar, mas aí o meu pai só vai no shopping no dia tal. Então, assim, a gente observou esse elo fraco aí, que é a difusão do serviço da agente de entretenimento. Precisa melhorar, todos. E todo mundo concordou, aceitou, não, realmente Sim, é isso aqui? Todos querem melhorar. E agora para o doutorado, Rosa, o que você está preparando para o doutorado? Aliás, primeiro, o que te levou para o doutorado, né? Bom, é a mesma coisa, né? De estudar mais, de me aprofundar mais, de pesquisar mais, de me preparar para dar aula, né? Que, queira ou não, o mestrado e o doutorado faz parte. E, assim, a ideia seria de continuar, né, na inovação, mas eu penso muito em ver alguma coisa também ligada ao consumidor, né? Ainda não está definida ainda não me encontrei com o meu orientador, que vai ser o mesmo. Uhum. Mas a gente vai definir isso aí. Mas é nessa mesma linha aí de inovação, serviço, fazer um linkzinho com o consumidor, alguma coisa assim nesse sentido aí. Então, o caminho do consumidor seria aquela ponta solta que você queria ter... O elo fraco. Aquele ponto que você queria ter explorado mais na tua dissertação e não deu tempo. Foi o elo fraco da minha pesquisa, assim. Eu digo assim, que foi o que me mostrou que o meu ramo tem a dificuldade. Entendi. Entendeu? E o que você falaria para o nosso público, que a gente tem muita gente que nos assiste que são executivos, que são empresários, que tem aquele receio, não, ou o mestrado é muito difícil, não é para mim, vai ser uma coisa que vai me tomar tempo. O que você diria para essa pessoa? Não, vá fazer porque tem esses pontos positivos, isso agregou essas coisas para mim. O que você diria? Eu acho que a pesquisa que você faz dentro do seu ramo de trabalho é uma abertura muito grande. Então, assim, quando você define a sua pesquisa, que é no seu ramo, que você vai pesquisar, que você vai encontrar, que você vai naquela metodologia ali, aprender sobre aquele assunto que é do seu ramo, faz uma diferença muito grande, né? Quando eu fui fazer o mestrado, o meu esposo assim, não, faça um MBA, faça, né, uma pós e tal. Aí eu disse, não, a minha ideia do mestrado, além de aprofundar, né, na pesquisa, era a questão também de dar aula. E também, porque eu acho que também na consultoria, você ser um consultor que tem mestrado, que tem doutorado, eu acho que é mais respaldo. Então, assim, a questão da consultoria, é um leque de possibilidades. Hoje você é um empresário, você pode dar aula na faculdade. Eu tenho uma amiga que ela é procuradora e ela dá aula na pós-graduação aqui da Unifor. Uhum. Então, estar também dentro da universidade lhe abre a mente, né? Assim, estar dentro da universidade, dar uma aula, dar uma consultoria, fazer uma pesquisa dentro do seu ramo de trabalho, tudo isso é um caminho diferente. É diferente. Um curso de pós-graduação, um MBA, agrega muito, traz muito conhecimento, mas o mestrado, para mim, é diferente, é importante, é mais importante. Rosa, eu queria te agradecer mais uma vez pela presença, a participação, a generosidade em compartilhar esse momento, a tua trajetória aqui conosco. E, bom, pessoal, eu queria agradecer também a presença de todos e todos que nos acompanharam no decorrer dessa temporada. Essa é só a primeira de muitas que esperamos que venham. Por favor, sinta-se à vontade para não só compartilhar, curtir, comentar o conteúdo, mas também de sugerir
O que vocês gostariam de ver na próxima temporada, quais outras áreas dentro da administração, da comunicação, da gestão, que vocês gostariam que fossem exploradas. E eu queria agradecer não só a equipe, como agradecer também mais uma vez a todos os convidados, Rosa mais uma vez, e fique conosco aqui no Sapiência para próximas temporadas, trazendo essa relação, essa proximidade entre mercado, sociedade e academia, mostrando que na verdade esses muros não existem, está todo mundo ligado e todo mundo trabalhando em conjunto. Queria agradecer a todos e todas e até a próxima temporada.